E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar sobre Freud. Vou falar de novo sobre um texto que está neste volume aqui, publicado pela editora Autêntica, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Tenho que começar lembrando você que, embora esteja falando sobre Freud, eu não sou nem psicólogo, nem psicanalista, eu sou historiador que coordeno um projeto de pesquisa sobre história das subjetividades. Então o meu interesse é um interesse de historiador, um interesse historiográfico no assunto. Eu estou abordando esse volume, e eu vou explicar exatamente o que tem de interessante, de específico nesse texto aqui. Mas antes eu quero falar sobre quem foi o Freud, apresentar minimamente o Freud, um médico, neurologista, que é considerado o pai da psicanálise. Ele viveu entre 1856, meados do século XIX, e morreu em 1939. Ele é austríaco, judeu, e ele precisou se refugiar na Inglaterra no final da sua vida em função das perseguições nazistas aos judeus. Este volume aqui, chamado de Fundamentos da Clínica Psicanalítica, faz parte das obras incompletas de Sigmund Freud, que já disse isso, vou repetir, publicado pela editora Autêntica. Produz volumes temáticos. Então você tem, por exemplo, Companhia das Letras, publica com tradução diretamente do original alemão para o português. Está quase completando toda a obra do Freud, mas vai pegando em ordem cronológica tudo que ele produziu, dos primeiros textos aos últimos textos. Então, naturalmente, isso é importante, porque você vai ter disponível qualquer texto do Freud que você quiser, você pode ler. E você pode acompanhar toda a evolução do pensamento do Freud. A vantagem desse volume é que ele condensa, a partir de um tema, os escritos de Freud. Então, se você estiver interessado em estudar a clínica, a prática psicanalítica do Freud, o manejo de consultório do Freud, num único volume você tem praticamente todos os textos relevantes. Isso facilita bastante. Afinal de contas, você não precisa ficar procurando e tentando descobrir onde estão os textos sobre esse assunto. Então isso facilita bastante, além do que você tem um volume com introdução por um especialista no assunto, um grupo de especialistas que já parou para selecionar os textos dentro desse campo temático, além naturalmente do trabalho editorial, de notas, de contextualização de cada texto. Então é uma obra que está bastante interessante, e também traduz o Freud diretamente do original alemão. Então eu diria assim, que são antologias temáticas que ajudam bastante iniciantes nos estudos de Freud. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco então sobre o texto chamado O Método Psicanalítico Freudiano. É um texto pequeno, que neste volume cobre as páginas 51 a 61. É um texto ainda, vamos dizer assim, do início do trabalho de Freud, não tão no início, mas ainda está em textos que estão no início, escrito em 1904, e aborda algumas questões gerais sobre psicoterapia, já caracteriza o período em que o Freud tinha feito a transição das técnicas de hipnose e catarse para a técnica da associação livre, da fala livre. O que tem de curioso, eu chamo a atenção para esse texto, é que nele o Freud fala de si mesmo na terceira pessoa, o que parece para mim bastante estranho, Ou seja, se eu quiser usar a expressão que dá título a um livro do filósofo Paul Ricoeur, o si mesmo como um outro. Ele fala de si como se fosse alguém diferente de si, Bom, então vamos lá. Vamos então primeiro mostrar, a partir de alguns textos, como é que ele caracteriza a catarse, a hipnose e a fala livre. Como é que ele faz essa transição, o próprio Freud historiando essa transição técnica que ocorre no seu próprio trabalho. Então ele diz assim, o que é uma catarse? Página 51, 52. O procedimento catártico pressupunha que o paciente fosse hipnotizável e fundava-se na ampliação da consciência, que se instaura na hipnose. Ele tinha como objetivo o afastamento dos sintomas da doença e alcançava
essa meta fazendo com que os pacientes regredissem até o estado psíquico em que o sintoma havia aparecido pela primeira vez. Tanto Freud como o Jung utilizavam a técnica de hipnose no início do seu trabalho e descobriram que a hipnose era um meio interessante de acesso ao inconsciente. Então, às vezes, alguns pacientes se apresentavam diante do Freud ou do Jung como tendo um problema físico, mas esse problema físico era de origem psicológica, né? Ou seja, existia alguma tensão no inconsciente dessa pessoa que estava gerando essa incapacitação física, mas não existia nada no corpo da pessoa que fosse responsável por essa incapacitação, né? Então, eles perceberam que quando eles colocavam essas pessoas em estado hipnótico, esse sintoma desaparecia, né? Por isso a utilização da hipnose, né? De colocar as pessoas em estado hipnótico. Naturalmente que nesse trecho o Freud está dizendo algo um pouco além disso. Ele está dizendo não só a gente coloca o paciente em estado hipnótico, mas através do estado hipnótico nós conduzimos essa pessoa a uma situação traumática para que ela possa vivenciar uma descarga emocional e através dessa descarga emocional ser curada, né? Vamos continuar essa citação da página, está entre as páginas 51 e 52. Ele diz assim: então, no doente hipnotizado surgiam lembranças, pensamentos e impulsos que até então tinham ficado de fora de sua consciência. E quando ele, sob intensas expressões dos afetos, tinha comunicado ao médico esses seus estados anímicos, estados psicológicos, o sintoma tinha sido superado e o retorno dele suspenso, né? Então basicamente é isso, né? Em síntese, a pessoa tem uma queixa, o médico verifica que esse sintoma físico, essa limitação corporal, ela não tem nada a ver com uma questão que está relacionada ao seu corpo. Então o Freud colocava essa pessoa em estado hipnótico, conduzia essa pessoa até aquele que seria supostamente o estado traumático que gerou essa incapacitação no corpo. Essa pessoa, ao vivenciar de novo esse estado doloroso, traumático, ela tinha a oportunidade então de fazer uma catarse, né? de fazer uma descarga emocional relacionada a essa situação do passado, e com isso Freud percebeu que algumas pessoas eram curadas. Depois ele fala também na página 53 um pouco sobre hipnose, né? Ele está mostrando como a psicanálise começou, tem alguma relação com esses fenômenos, mas teve que abandonar essas técnicas, né? Tanto a hipnose como a catarse. Ele diz assim: uma vez que sabemos que toda forma de ser hipnotizado, por maior que seja a habilidade do médico, está fundada na arbitrariedade do paciente, e que um grande número de pessoas neuróticas não é passível de ser hipnotizado por nenhum procedimento, foi recusando a hipnose que se conseguiu garantir que o procedimento fosse aplicável a uma quantidade ilimitada de pessoas, né? O Freud explicando por que ele abandona a técnica da hipnose, que dava acesso ao inconsciente, que, de acordo com o Freud, né, esse é um dos pressupostos talvez mais importantes da psicanálise, de que os nossos traumas estão relacionados ao nosso inconsciente, então é necessário ter acesso ao inconsciente para que possamos superar os traumas. Uma das primeiras vias que foram utilizadas para ter acesso ao inconsciente foi a hipnose. O problema que o Freud encontrou aqui é que a hipnose, segundo ele, não era um fenômeno universal, não eram todas as pessoas que podiam ser hipnotizadas, e sobretudo aquilo que o Freud, o tipo de paciente para o qual ele deu mais atenção, que são os neuróticos, muitos deles não podiam, não conseguiam ser hipnotizados. Então a técnica da hipnose limitava muito quem poderia ser tratado, e segundo Freud, utilizando a associação livre, era possível ter acesso a um número ilimitado de pessoas. Então ele começa na página 53 a descrever a fala livre, né? E ele diz assim, ó: para se apoderar essas ocorrências, ele convida, o Freud está falando de si mesmo como se fosse um outro, né? Na verdade é o Freud falando de Freud. Ele está falando de Freud como se ele fosse uma outra pessoa falando de Freud.
ele convida os doentes a falarem à vontade em suas comunicações, como por exemplo, em uma conversa na qual de um assunto se passa ao outro totalmente diferente. Então essa ideia de que você fala o que vem à cabeça, né? É exatamente isso. Quando a gente fala sem pensar, às vezes a gente fala coisas das quais a gente se arrepende, né? Tinha um amigo que dizia isso, né? Algumas coisas eu falo e no momento que elas estão saindo da minha boca eu gostaria de ter o poder de puxar para dentro de volta, né? São os atos falhos, né? Quando você fala uma coisa que a sua racionalidade julga como inadequada, mas uma parte de você que está inconscientizada não julga inadequada, né? Gostaria de poder dizer. Então, isso gera uma tensão entre consciente e inconsciente. O que o Freud diz é: a fala livre implica em a gente poder falar sem censura, sem se preocupar se o que eu estou dizendo é adequado ou não, se isso é ético ou não, se as pessoas vão gostar ou não, né? O importante é que eu diga, para que aquela pessoa que me ouve possa ter acesso ao meu inconsciente e eu também, enquanto falo, possa me conscientizar daquilo que está ou estava no meu inconsciente. E aí ele fala na página 51 especificamente sobre a psicanálise. O método peculiar da psicoterapia que Freud exerce se chama psicanálise. Tem sua origem no chamado processo catártico, sobre o qual ele relatou a sua época nos estudos sobre a histeria, né? Um dos volumes das obras completas do Freud, que foi escrito em parceria entre o Freud e Joseph Breuer, né? Que é um conjunto de textos de 1895, e o Freud faz referência a isso aqui. Bom, ainda nesse texto ele traz num parágrafo bastante interessante a relação entre recalque e resistência, né? Então ele diz, olha, nós recalcamos algumas coisas e criamos como que uma proteção em torno desses recalques, né? Muitas vezes quando eu ou o outro vai chegando nessa zona em que há alguma emoção, alguma experiência recalcada, nós apresentamos uma certa resistência, né? Então ele narra isso na página 54. Ó. A partir dessa experiência, Freud concluiu que as amnésias, os esquecimentos, né, as inconscientizações, são resultado de um processo que ele chama de recalque, né? Uma experiência traumática, eu me inconscientizo, eu esqueço disso, né? Para não ficar revivendo o trauma. Continuando a citação. E cujo motivo ele entende serem as sensações de mal-estar, né? Então eu recalco porque isso gera mal-estar, isso me incomoda, isso faz eu me sentir mal, então para que eu volte a me sentir bem, eu esqueço, no sentido de que eu inconscientizo, né? Eu esqueço, só que não, né? Porque isso continua armazenado no meu inconsciente. E continuando a citação. Ele julga sentir as forças psíquicas que trouxeram à tona esse recalque na resistência que se ergue contra o restabelecimento, né? Então, quando nós estamos em processo de terapia, quando chegamos em um núcleo emocional que foi recalcado, né, é comum que nós apresentemos resistência, né? Tentamos fugir, tentamos negar, porque isso causa dor, né? Mas para que a gente possa ser curado dessa situação traumática, é necessário acessar esse fenômeno de novo e se conscientizar dele, né? Por isso é preciso superar as resistências e não é muito fácil, né? Eu posso ilustrar isso com a própria experiência pessoal de uma situação traumática vivida na minha infância, que eu jamais nomeei, porque eu jamais admiti que isso tivesse acontecido comigo, né? Fazendo terapia eu me conscientizei que existia ali um trauma muito importante, eu fiquei muito raivoso, muito irritado, muito aborrecido, muito frustrado. Durante 2, 3 semanas eu andava na rua nervoso, esbravejando, né? Ainda bem que agora a gente na pandemia usa máscara, né? E eu ficava resmungando, indignado porque aquilo aconteceu comigo.
Mas depois de 2, 3 semanas de dor, de um processo doloroso, aí eu comecei a entrar num estado de calmaria, de tranquilidade de novo, né? Então é óbvio que era uma situação muito delicada para mim, e em função de ser uma situação muito delicada para mim, eu tinha uma resistência até em admitir que aquilo tivesse acontecido comigo, né? Enfim, é preciso vencer as resistências. Depois ele fala um pouco sobre interpretação na psicanálise, e ele diz assim, ó, com base nisso, Freud desenvolveu uma arte da interpretação, que tem o mérito de, a partir, olha que metáfora linda, a partir dos minérios das ocorrências involuntárias, representar o teor de metal dos pensamentos recalcados. Olha a técnica dele, é descrita como sendo o seguinte: o paciente oferece minérios, né? Oferece, vamos dizer assim, uma matéria-prima bruta, e o terapeuta lapida esse minério e apresenta um metal, né? É bonita, né? E é nisso que consiste a técnica psicanalítica, a técnica de interpretação no âmbito da psicanálise. Os objetos desse trabalho de interpretação não são apenas as ocorrências do doente, mas também os seus sonhos, que permite o acesso mais direto ao conhecimento do inconsciente, bem como seus atos involuntários e não planejados, os atos somáticos, e equívocos em suas realizações na vida cotidiana. Equivocar-se ao falar, ao agir e assemelhados, né? Então, os atos falhos, os sonhos e a fala livre seriam situações que dariam acesso ao inconsciente dessa pessoa, e a partir da multiplicidade de situações inconscientes que o terapeuta tem acesso, ele vai construir uma interpretação do que está acontecendo no inconsciente dessa pessoa, vai construir isso junto com o paciente, vai construir com e para o paciente, e isso, em tese, vai fazer com que esse núcleo traumático deixe de agir como um fenômeno autônomo e involuntário, e uma vez conscientizado, pode ser que lentamente ele comece então a perder a sua força, né? E essa pessoa comece a caminhar em direção à cura. Depois ele vai dizer outra coisa muito interessante, que é o objetivo, vamos dizer assim, né? Onde a gente quer chegar por intermédio da prática da psicanálise, né? Que é realizar e gozar. Não é gozar no sentido estritamente sexual, né? Gozar no sentido de viver, de fruir, né? Então ele diz assim na página 57: assim como a saúde e a doença não são separadas por princípio, mas apenas por um limite somatório determinável a partir da prática, assim também o objetivo do tratamento nunca será algo diferente do que a cura prática do doente, o estabelecimento de sua capacidade de realizar e gozar, né? E os editores dizem, né, que essa expressão realizar e gozar poderia ser interpretada como produzir e fruir de modo agradável, quer dizer, que a pessoa pudesse viver plenamente, pudesse, não produtivo no sentido de produzir para o sistema capitalista, mas tivesse condição de viver, né? Tivesse uma vida de criatividade, de produção, e não só isso, né? Que o modo de vida dessa pessoa fosse razoavelmente agradável. E por fim, falando então, Freud fala sobre a duração do tratamento. Quanto tempo deveria durar um tratamento psicanalítico, até que os traumas mais importantes pudessem ser de alguma forma identificados e conscientizados. Então ele diz assim, na página 58, Freud usa longos períodos de tempo, que ele fala aí, meio ano até 3 anos, para um tratamento eficaz. Mas ele informa que até então, devido a diversos fatores fáceis de serem adivinhados, geralmente só conseguiu testar o seu tratamento em casos muito graves. Pessoas com uma doença de muitos anos e total incapacidade produtiva, né? Quer dizer, a pessoa tem um trauma emocional tão importante
que ela perde a sua capacidade de viver, de fazer as coisas do seu cotidiano. Lembre-se que a gente acabou de ler o trecho em que ele diz que a finalidade do tratamento é que a pessoa se torne produtiva, né? Iludidas por todos os tratamentos anteriores, buscavam um último refúgio em seu procedimento novo e muito questionado, né? Estamos no início da psicanálise ainda, então era muito questionado. Até hoje a psicanálise é questionada, imagina no início do século XX. Em caso de doenças mais leves, a duração do tratamento possivelmente seria muito mais curta e poder-se-ia obter um ganho extraordinário em termos de prevenção para o futuro, né? Então ele está dizendo, olha, vamos lá, em síntese, o tratamento naquele momento ele entendia que deveria durar entre 6 meses e 3 anos, no caso de um terapeuta que estaria tratando um problema grave ou problemas graves, mas que em pessoas que tivessem problemas menos graves, isso poderia durar menos. Bom, isso é muito relativo, porque o que é grave, o que não é grave, o que é agudo, o que não é agudo, né? Quando a gente está experimentando dor na nossa alma, essa dor sempre implica em uma dor muito intensa, porque é a nossa dor, né? De qualquer forma, está aqui uma estimativa do quanto poderia durar um tratamento psicanalítico, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o pensamento do Freud. Nós vamos continuar em outros vídeos historiando a técnica psicanalítica do Freud, fazendo outras considerações, e eu espero que isso sirva para encorajar as pessoas a fazer terapia. Não só entender historicamente como é que se constituiu a técnica do Freud, mas também que isso possa gerar compreensão da técnica, e ao gerar compreensão da técnica as pessoas possam então se comprometer mais com a terapia, buscar terapia quando puderem, quando tiverem acesso ou quando precisarem, tá bom? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.